Relatório que fixa limite ao ICMS de combustíveis é lido no Senado. O projeto deve ser votado na próxima segunda-feira. Tucanos fecha um acordo com o MDB para formar aliança em torno da candidatura de Simone Tebet ao Planalto. Câmara aprova recursos para cidades atingidas pelas fortes chuvas. Buscas por desaparecidos no Amazonas entram no 5º dia e Polícia Federal não descarta hipótese de suicídio. O RB Notícias está no ar. O senador Fernando Bezerra, relator do projeto que limita a cobrança de ICMS sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica, fez uma leitura do documento e destacou 2 propostas de emenda à Constituição que devem ser apresentadas para votação. Apesar dos apelos dos governadores, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, manteve a versão da Câmara dos Deputados do projeto que limita em 17% o ICMS cobrado dos combustíveis, gás, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público. Ele destacou que foram apresentados 2 caminhos para os estados que não possuem dívidas com a União. 5 estados brasileiros que não têm dívida com a União e que ficaram de fora do instrumento da compensação aprovada na Câmara dos Deputados. Nós apresentamos 2 caminhos para que isso possa ocorrer. O primeiro caminho é vinculando a receita que cabe à União da CEFEM, da exploração mineral, que é um imposto que é cobrado. Esses recursos são superiores a 3 bilhões de reais, é fazer a vinculação direta para compensar esses 5 estados. Você permitir que nas parcelas vincendas durante o segundo semestre, durante os próximos 6 meses, você possa tirar a responsabilidade do pagamento dessas parcelas para os estados e transferir para a União, desde que os estados tenham créditos a compensar. Ele ainda ressaltou que esta segunda compensação apresentada aos estados e municípios tem a ver com a proposta que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, onde os estados que decidirem zerar essa alíquota receberão compensação. É que, além da redução para a alíquota modal, os estados que quiserem zerar a alíquota do diesel, a alíquota do GLP e a redução da alíquota do etanol, esses estados serão compensados pelo limite de 29,6 bilhões que a gente informou. Os tucanos fecharam um acordo com o MDB para apoiar a candidatura de Simone Tebet à presidência da República. Também integrará a aliança o Cidadania, que formou uma federação com o PSD. Os partidos devem se reunir oficialmente ainda nesta quinta-feira. Quem traz todos os detalhes desse anúncio é o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Ficou decidido ontem também que o vice da senadora Simone Tebet será Tasso Gereissati, político de prestígio do Ceará, já foi governador e hoje uma das figuras mais respeitadas do PSDB. A decisão para fechar a questão será feita hoje, quinta-feira. Pois bem, a senadora Simone Tebet não estará presente hoje para ver o seu nome consagrado como candidata do PSDB, do MDB e do Cidadania. Ela deu positivo para a Covid. A primeira reação a este apoio, a esta coligação, foi dada pelo senhor Luciano Bivar, candidato do União Brasil. Aquele mesmo que fazia parte de um grupo de vários partidos para formar, e depois caiu fora e se lançou ele mesmo candidato da União Brasil como pré-candidato a presidente da República. Pois bem, o senhor Luciano Bivar, que é o que tem mais grana nas eleições e mais tempo de TV, porque juntou o dinheiro do DEM lá atrás, juntou o dinheiro do PSL, juntou tudo numa caixa só. E também o horário de TV, dá quase R$1 bilhão. Pois bem, esse Luciano Bivar disse que não vai fazer acordo com o PSDB dos estados. A começar pelo estado de São Paulo, onde o União Brasil está apoiando o governador em exercício Garcia. Acontece o seguinte,
O senhor Bivar não sabe, ou talvez ele tenha esquecido, e tem cargos importantes do governo de São Paulo e na prefeitura, que são ocupados por membros do seu partido. Mas está difícil entender isso aí, não é? Esse partido ao qual o Ney Gonçalves Dias se referiu, do senhor Bivar, não é? Descarta um candidato a presidente que tinha 10 pontos, não é, de expectativa de votos das eleições para um candidato de 1%. Não está dando para entender essa história aí. As eleições estão atípicas neste ano. Vamos em frente. E o presidenciável Ciro Gomes, do PDT, afirmou hoje que Lula se juntou com a escória da política brasileira e comparou Geraldo Alckmin a Michel Temer. O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, voltou a criticar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira. Em uma entrevista à rádio ABC 103,3 FM de Porto Alegre, Ciro disse que o petista se juntou com a escória da política. O pedetista falou sobre o governo do ex-presidente e criticou as alianças políticas já construídas pelo político. Ciro comparou ainda a figura de Michel Temer, vice da ex-presidente Dilma Rousseff, a Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice de Lula. E aí, como ninguém nunca tinha feito nada pela pobreza, o pouco que o Lula fez pareceu muito. E ele vive dessa memória afetiva, dessa mistificação, querendo passar um bombril aí para todo mundo esquecer que ele fez um dedaço, botou a Dilma sem nenhuma experiência de governo, impôs o Michel Temer, como está fazendo agora na vice da Dilma, como está fazendo agora com Geraldo Alckmin, se juntou com a escória da política brasileira. Ou não é verdade que o Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, é o cara a quem o Lula deu o DENIT para roubar e foi preso e condenado no escândalo do Mensalão? Na quarta, Lula disse durante uma entrevista que Ciro precisaria tomar um calmante. Questionado sobre a declaração, o ex-governador do Ceará afirmou que o ex-presidente reduz as diferenças à relação pessoal dos dois. Esse é o velho Lula, sapato alto, salto 15, né? E ele reduz tudo a isso. É como se nossas grandes questões fossem reduzidas a essa coisa da relação pessoal. E outro dia ele disse que as minhas opiniões talvez estejam constrangidas pelas sequelas da Covid. Aí Deus, que é generoso e severo na sua justiça, impôs Covid a ele. E eu não vou repetir essa aberração de desqualificar a opinião dos outros por conta desse tipo de coisa. Então, e o Lula tem autorização de quem para recomendar calmante para alguém? Outra coisa difícil de entender, com o registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, o ex-juiz Sérgio Moro pode lançar sua esposa, sua mulher, Rosângela, como candidata ao Congresso por São Paulo. Quer dizer, a Justiça Eleitoral impugna o marido e deixa a mulher ser candidata. Vamos acompanhar. Com registro de domicílio eleitoral indeferido em São Paulo, o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, pode lançar sua mulher, Rosângela Moro, candidata à Câmara dos Deputados pelo Estado. A possibilidade é defendida pelo deputado federal Júnior Bozella, articulador da filiação dos dois ao partido. Os processos de Moro e Rosângela correm em separado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e podem ter desfechos diferentes. Ainda cabe recurso à decisão sobre o ex-juiz. Uma ala do partido defendeu que Rosângela integrasse a chapa de Luciano Bivar, presidente da legenda, como vice-presidente da República. Caso os dois concordarem em colégios eleitorais diferentes. No entanto, integrantes do partido enxergam a possibilidade de ter os dois como puxadores de voto em estados diferentes. Na avaliação de Bozella, o episódio pode acabar sendo positivo e render dividendos nas duas regiões. Segundo o parlamentar, a rejeição da transferência de domicílio reforça a imagem que Moro construiu com a Lava Jato ao longo de sua carreira como magistrado e que, entre o bandido e o mocinho, justamente o mocinho é penalizado no Brasil. E a seguir, Polícia Federal não descarta homicídio de jornalista e indigenista desaparecidos no Amazonas. E Câmara dos Deputados aprova medida provisória que libera recursos para cidades devastadas pelas chuvas. O RBA Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você. Não saia daí.